Londres, uma cidade repleta de história, mistério e lendas. Entre suas histórias mais fascinantes está a de Anne Boleyn, a segunda esposa do infame rei Henrique VIII da Inglaterra. Anne foi uma mulher de grande inteligência e ambição, que conquistou o coração do povo inglês. Mas sua história trágica e misteriosa não terminou com sua execução em 1536. Há relatos perturbadores de que seu espírito ainda caminha pelos corredores da famosa Torre de Londres. Hoje vamos explorar o enigma do fantasma de Anne Boleyn, desvendar os detalhes curiosos e as teorias que cercam essa assombração. Prepare-se para uma jornada sobrenatural que o deixará arrepiado. Sejam bem-vindos à história do fantasma de Anne Boleyn em Londres. Antes de mergulharmos nas sombras do mistério que envolve o fantasma de Anne Boleyn, é essencial entender a vida dessa figura intrigante. Ela nasceu no início do século XVI, uma época turbulenta na Inglaterra. Uma mulher de grande inteligência e ambição, ela capturou o coração do rei Henrique VIII, um dos governantes mais poderosos da história. Seu casamento com Henrique VIII desencadeou uma série de eventos que mudariam o curso da história, mas sua ascensão ao trono foi tumultuada. Ela deu à luz a uma filha, Elizabeth, que mais tarde se tornaria uma das monarcas mais famosas da Inglaterra. No entanto, o rei ainda ansiava por um herdeiro masculino e eventualmente acusou Anne de adultério e traição. Essas acusações levaram à sua execução na Torre de Londres em 1536, um evento que marcaria profundamente a história da Inglaterra. Mas a vida de Anne Boleyn foi muito mais do que seu trágico fim. Ela foi uma figura controversa, amada e odiada, que desafiou as normas de sua época. Agora vamos explorar os mistérios que cercam seu espírito e sua presença contínua na Torre de Londres. Uma história fascinante nos aguarda, enquanto nos aprofundamos no enigma do fantasma de Anne Boleyn. No fatídico dia de 19 de maio de 1536, Anne Boleyn enfrentou a execução na Torre de Londres. Acusada de adultério e traição, essa mulher de grande inteligência e influência encontrou um destino trágico. A execução de Anne Boleyn é um evento que ainda ecoa nas paredes sombrias da história. Mas o que torna a história de Anne Boleyn ainda mais intrigante é a lenda que se desenvolveu após sua morte. O espírito de Anne Boleyn, dizem, não encontrou paz. Ela é uma das figuras mais conhecidas do folclore de Londres, um fantasma cujas aparições continuam a assombrar a Torre de Londres. Quando seu espírito se manifesta, Anne Boleyn é frequentemente descrita como vestindo um vestido branco, sua cabeça inclinada, como se carregasse uma coroa de espinhos. As histórias de avistamentos de Anne Boleyn têm sido contadas por gerações, e os corredores sombrios da Torre de Londres retêm a energia dessa figura misteriosa. Algumas vezes, os guardas noturnos afirmam ouvir seus lamentos ecoando pelos corredores vazios. Outros juram ter visto seu espírito caminhando silenciosamente pela torre. Será que Anne Boleyn realmente retorna do além, como um símbolo de injustiça e sofrimento? Ou esses avistamentos são projeções da imaginação dos visitantes? A lenda do fantasma de Anne Boleyn é envolta em mistério, mas várias teorias surgiram para tentar explicar sua origem. Uma das teorias mais antigas e persistente é a crença de que o espírito de Anne Boleyn realmente assombra a Torre de Londres. Aqueles que acreditam nessa teoria argumentam que a injustiça de sua execução a deixou presa entre dois mundos, incapaz de encontrar paz. Sua presença é vista como um lembrete sombrio da história e das ações do passado. Mas nem todos concordam com essa explicação sobrenatural. Outra teoria sugere que os avistamentos do fantasma de Anne Boleyn podem ser projeções psicológicas das pessoas que visitam a Torre de Londres. A ideia de que um dos episódios mais sombrios da história inglesa ocorreu ali pode desencadear a imaginação, levando a visões e experiências incomuns. E há também aqueles que acreditam que os avistamentos do fantasma podem ser uma farsa, criada para assustar os visitantes da Torre de Londres. Pessoas inescrupulosas podem tirar proveito da lenda para criar uma experiência sobrenatural falsa. As teorias sobre a origem do fantasma de Anne Boleyn continuam a ser debatidas, mas uma coisa é certa: essa história continua a cativar a imaginação das pessoas e a assombrar os corredores da história. À medida que exploramos a vida e a trágica morte de Anne Boleyn, bem como a lenda de seu fantasma assombrando a Torre de Londres, somos levados a um mundo de mistério e intriga. Os eventos do passado muitas vezes deixam marcas profundas,
e a história de Anne Boleyn não é exceção. Os relatos de seu fantasma vagando pelos corredores da torre, vestida com um vestido branco e às vezes inclinando a cabeça como se carregasse uma coroa de espinhos, nos fazem questionar a natureza do tempo e da memória. Será que o espírito de Anne realmente permanece preso entre dois mundos, ou esses avistamentos são projeções de nossa própria imaginação? Independentemente da verdade por trás dessas histórias, a lenda do fantasma de Anne Boleyn continua a nos intrigar e nos lembrar das complexidades da história. É um símbolo de injustiça e sofrimento, uma lembrança de tempos passados que ainda ecoa pelos corredores da Torre de Londres. Enquanto ponderamos sobre a veracidade do fantasma de Anne Boleyn, não podemos deixar de refletir sobre o significado histórico e simbólico por trás dessa lenda. A história é cheia de mistérios e enigmas, e a lenda de Anne Boleyn é mais uma peça desse quebra-cabeça infinito. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada pela história e pelo mistério. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo intrigante e curioso.